Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas 5. E o versículo 1, quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí aberta sobre o teu assento. Feche os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos pedir ao Senhor que, através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos revelar essa palavra. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento. Eu já quero que você olhe para essa pessoa que está do teu lado. Olhe lá no fundo dos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. Amados, para o pescador, o normal seria a pesca à noite, na madrugada, porque o peixe, ele não vai ver a rede. Então, para o pescador, a pesca seria à noite. E o que aconteceu nesse relato é que esses pescadores já viraram à noite, estavam já no fim daquele expediente, já desceram do barco, estavam já lavando as redes para ir para casa, repousarem. E naquela noite eles se frustraram porque nada apanharam. Estavam chateados. Ah, pastor, olha, não vendi nada. Olha, esse dia para mim foi improdutivo. É muito chato, irmãos, quando você faz algo que não dá certo. Então, o pensamento deles era apenas esse: voltar para casa, dormir um pouco, para a noite, mais uma vez, tentar de novo. Essa era a profissão deles. Mas naquele dia especial passou por ali o Senhor. E aqui no versículo 1, para você compreender: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então ali vinha o Senhor e uma grande multidão. Então o Senhor viu aqueles barcos e ele chamou ao Pedro: Pedro, deixa eu subir no teu barco aqui, me dá um minutinho. E ele subiu no barco de Pedro, e como a palavra diz, ele começou a pregar. Aqui no versículo 3: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se... Quem é que está acompanhando aí? Vamos lá, versículo 3, pessoal. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 3. Eu quero que você preste atenção, vamos lá.
E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, pronto, olhem para mim, é desse ponto aqui que eu quero tratar. O que é que ele estava ensinando? Você já pensou? Ele estava ensinando o quê? Que ele estava ensinando a palavra, pronto, mas específico, qual era o assunto? Nós vamos deduzir hoje. Você vai ver como é importante isso aqui. Então, continuando aqui, para você entender, versículo agora 4, ó. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha para mim, ele estava ensinando sobre o quê? Ele acabou de ensinar, acabou de falar. Aí ele chamou Pedro: Pedro, vamos fazer o seguinte, pega aí as redes e lança no mar. Ele estava ensinando o que, irmãos? Será que era pescar? Estava ensinando sobre a fé e a obediência, irmãos. Acredito que quando ele estava falando sobre a fé, todos glorificavam a Deus. É isso mesmo, olha, nós temos que usar a nossa fé, nós temos que obedecer. Até mesmo Pedro, mesmo cansado, aquela palavra trouxe ao seu coração aquele contentamento. Isso mesmo, Senhor. Tá bom, Pedro, então vamos colocar essa palavra na prática. Vamos usar a nossa fé agora e a nossa obediência. Eu pergunto para você, teria como Pedro voltar atrás? Teria como Pedro falar: não, Senhor, olha, já estou cansado, já tentamos a pesca a noite toda e nada conseguimos? Ele poderia falar isso, irmãos? Mas ele foi estimulado. A fé, amados, a palavra nos estimula, mas ela só vai dar resultado quando nós praticamos a fé. Então, já que a palavra, acredito eu, o Senhor estava falando sobre a fé, e por que a obediência? A fé e a obediência estão juntas, sempre vão estar juntas. Não adianta a pessoa falar que crê no Senhor, mas não obedece. O Pedro não teria como voltar atrás, irmãos. A palavra de Deus, ela sempre vai nos desafiar. Pedro, faz isso então. Preste atenção aqui no versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, amados, nem no barco eles estavam mais. Qual era o plano deles? Voltar para casa, descansar a cabeça. Vamos descansar o dia, à noite vamos voltar, vamos tentar mais uma vez. Eles até desceram do barco, mas agora o Senhor vai desafiá-los. Olha, vamos colocar essa palavra em prática. Pedro, pegue as redes e vamos lançar ela no mar alto. Mas não era ali próximo, ele teria que ir um pouco mais, ir um pouco além, para lançar aquelas redes. Era o óbvio, era o racional? Não, mas ele estava obedecendo o que o Senhor falou. Então a nossa fé é exatamente essa. Às vezes nós temos que ir um pouco além. E o que aconteceu? Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiu-se-lhes a rede. Então, irmãos, não existe a fé sem a obediência. A minha fé, ela tem que estar alicerçada também à prática. Eu tenho que praticar a minha fé. Certa vez eu ouvi de uma pessoa, isso aqui há muito tempo atrás, tempo que não tinha ainda internet, existiam os classificados no jornal, e essa pessoa que contou o testemunho não era aqui de Fortaleza, ele estava trabalhando em Fortaleza. Ele leu em um classificado sobre uma empresa, uma multinacional,
que estava contratando. Então, era na área dele. Ele era especialista exatamente naquela área. Só que tinha duas coisas para enviar o currículo. Você teria que ter curso superior e curso de inglês. Pastor, e ele tinha? Olhe para mim aqui, ele tinha? Nem uma coisa nem outra. Ele contando na igreja, ele falou: olha, mas algo falou para mim que aquele emprego era meu, que eu deveria tentar, e que Deus me daria aquele emprego, era na minha área. Então, amados, ele enviou o currículo. Eram centenas de currículos, e foram chamados 10 pessoas específicas para ainda passarem por uma entrevista, e ele não sabe por que ele foi chamado, para ainda passar por uma entrevista. Ele falou que nesse dia, em especial, quem estava entrevistando não era a pessoa do RH, era o próprio gerente da multinacional. Aí ele falou que chegou a vez dele. Quando você for para uma entrevista, não olhe para os outros, tá bom? Nunca olhe para quem está do teu lado numa entrevista. Quando você olha, você se sente inferior aos outros. Isso acontece, é psicologia. Não olhe para a roupa do outro quando você for participar de algo assim. Não olhe para o outro, você vai se sentir inferior. Então, na sala somente ele e o gerente da multinacional. O senhor fulano de tal? Sim. Qual a idade? Quanto tempo o senhor trabalha na área? Tanto tempo. Muito bom. O senhor tem curso superior, né? Não. Não? Mas o senhor tem curso de inglês? Também não tenho. Quando ele disse isso, o gerente ficou irritado. Tivesse uma mesa ali, ele quebrava. Aí ele chamou a secretária: Dona Maria, vem aqui. Isso aqui é uma brincadeira, por acaso? Essa pessoa aqui entrevistada não tem curso superior e curso de inglês. Ela falou: olha, doutor, esse currículo quem separou foi o senhor. Sabe o que ele falou para ele? O senhor pode começar amanhã? Irmãos, ele nunca tinha visto aquele homem na vida dele. Aquele homem separou o currículo dele. E quem pagou o curso? Ele veio para Fortaleza para trabalhar. E quem pagou o curso superior dele e quem pagou o curso de inglês foi a própria empresa. Pastor, isso é possível? Quem acha que é possível? Mas tudo é possível ao que crê. Mas você tem que dar aquele passo. Aquele frio na barriga tem que acontecer. Porque o Senhor, Ele vai nos desafiar. Pedro, você realmente acredita? Olha, Deus, nós temos que usar a nossa fé. Nós temos que obedecer ao Senhor. Ah, tá bom, então lance as redes agora. E aí, amados, o milagre aconteceu. Vamos dar outro exemplo aqui. Procure aí, amados, o livro de Gênesis. Esse exemplo aqui é um exemplo clássico. O próprio Abraão. O Senhor desafiou ele, irmãos, não só uma vez. E ele foi aprovado. Gênesis capítulo 12, no início da Bíblia. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Olhe para mim aqui, amados, ele tinha fé no Senhor, mas só as suas palavras não teriam tanta importância, ele teria que colocar em prática. Então o Senhor desafiou: saia de onde você está, para onde eu vou mostrar a você. Eu tenho algo, Abraão, superior ao que você já está vivendo. Agora você vai ter que sair daí. Então ele saiu, amado. Essa foi a primeira prova que o Abraão, ele foi aprovado, sim. Mas a prova maior seria quando Deus pediu o próprio filho dele, e ele iria sacrificar o Isaque. Mas o Senhor estava apenas provando ele. Então o Senhor, e muitas vezes, ele vai provar a nossa fé. E não vai ser fácil, irmãos, você sair daquilo que é racional. Porque a minha fé não pode ser apenas algo de palavras. Não, tem que ser vivida. Quando você ouve um testemunho desse, como eu falei, me edificou muito, amados, esse testemunho. Até hoje eu me lembro. Isso aí faz talvez 15 anos ou até mais que eu ouvi esse testemunho. Até hoje eu me lembro dele. É interessante ouvir um testemunho, mas mais interessante é quando acontece com você. Vai edificar você ainda mais. Pastor, eu vivi um grande milagre. Pastor, olha, eu acreditei, eu levei o meu currículo, pastor. Olha, quantas vezes já eu tinha levado o currículo, não tinha dado certo, mas dessa vez o Senhor colocou no meu coração e eu levei, e agora já estou trabalhando na empresa. Amados, acontece isso. É aquele dia onde tudo parece que vai dar errado. É nesse dia que as coisas acontecem, irmãos. Quando tudo parece dar errado, até chove, mas você tem que crer. Não, eu vou hoje. Eu posso tirar um dia péssimo, mas eu vou dormir bem, e o Senhor, ele vai me dar a vitória. Diga amém por isso. Mas, amados, vai ser sempre assim. Nunca vai ser aquela coisa cômoda, nunca vai ser aquela coisa planejada, bem planejada, amados. Deus, ele não trabalha dessa forma, com comodidade. Você vai ter que sair da acomodação. É sempre assim que Deus faz. Olha, quando Josué, ele estava à frente do povo, eles teriam que atravessar o Jordão. Estavam no campo de Moabe, à frente deles apenas o rio Jordão, para a terra prometida. E se você já foi perto de um rio, tem aquela parte que a água, mesmo no finalzinho, ela fica se mexendo, não é assim? Então eles teriam que atravessar. Essa era a preocupação maior. Então o Senhor, ele chamou ao Josué e falou: Josué, não se preocupa mais. Vamos fazer assim, Josué. Você vai chamar os sacerdotes levitas da casa do Senhor. Eles vão trazer a arca da aliança aos seus ombros, e eles vão à frente do povo. E eles vão andando até as margens do Jordão. Quando eles tocarem os pés nas águas, as águas, amados, o rio Jordão se tornaria seco. Compreendeu? Só quando tocasse os pés. Então Josué, ele chamou aos sacerdotes: venham aqui, já temos a solução. Josué, você contratou os barcos? Não, não vamos ter barcos, nós vamos atravessar ao pé seco mesmo, pelo meio do Jordão. Como vamos fazer isso? Olha, vocês sacerdotes, vocês vão pegar a arca da aliança, colocar as costas. Olha, e vocês vão em direção ao Jordão,
E quando vocês tocarem os pés no Jordão, aí é que as águas se tornarão secas. Já imaginou a cena, amados? As mulheres, as crianças, os jovens, idosos, os animais, todo mundo esperando. Naquela manhã, hoje nós vamos atravessar o Jordão. O que vai acontecer? Olha, os sacerdotes, eles vão colocar os pés nas águas e as águas vão se tornar secas. Para eles, amados, era simples assim. Eles já tinham visto muitos sinais, mas mesmo assim, irmãos, os sacerdotes: Josué, você tem certeza que é assim? Me explica aqui de novo, como é que vai ser? Não, meu amigo, preste atenção. Vocês sacerdotes, que levam a arca da aliança aos ombros, vocês vão andando até o Jordão. Quando vocês trocar os pés, aí vai se tornar seco e todo mundo vai poder atravessar. Tem certeza, Josué? Tenho, vai ser assim. Aí lá vem eles, irmãos. Rapaz, tu tem certeza que é assim? Tenho, foi o Josué que falou. Vamos ver aqui o que aconteceu. Pastor, eles atravessaram? Vamos ver. Josué 3, procura aí. Você está em Gênesis, vai passar Êxodo, depois Levítico, depois Números, depois Deuteronômio e depois o livro de Josué, capítulo 3, a partir do versículo 10. Amados, é dessa forma que Deus faz. Não é aquela coisa bonitinha, não. É um desafio. Ele vai desafiar você. Capítulo 3, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos girgazeus, e os amorreus, e aos jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer, você está vendo, ó, o milagre ainda vai acontecer, há de acontecer, que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa, pararam-se as águas, diga amém por isso, que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Olhe para mim aqui, mas eram milhões de pessoas. Então todos estavam esperando os sacerdotes. Os sacerdotes, amados, eram os homens de Deus. Então eles que teriam que tomar aquela atitude. Josué, o senhor tem certeza? Meu amigo, eu tenho certeza. Pode fazer como eu estou dizendo, que é assim que Deus falou. Amados, então eles fizeram. Quando colocaram os pés, aquelas águas, amados, ficaram amontoadas de lado, e eles puderam passar pela frente. Mas aqueles sacerdotes foram até o meio e ficaram ali parados, porque se eles saíssem dali, as águas se amontoavam de novo. Então eles tinham que ficar ali parados para que todos pudessem passar. Quando eles atravessaram, é que os sacerdotes saíram do lugar. Então, amados, é dessa forma que Deus ele faz. Para você ver como a Bíblia é tão importante. Por que a Bíblia fala
que quando você lê, quando você ouve a palavra, traz para você a fé. São esses exemplos de pessoas como nós. Eles eram de carne e osso, irmãos, e acreditaram na palavra. Todas as vezes que você lê a palavra, por que é tão importante? Em primeiro lugar, quando você lê a Bíblia, aqui, amados, Deus ele vai mostrar para você o que Ele gosta e o que Ele abomina, o que Ele quer que você faça e o que Ele quer que você não faça. Vamos dizer que você quer dar um presente a alguém. Se você conhece aquela pessoa bem, vai ser fácil de dar um presente para ela, sim ou não? Mas se você não conhece bem aquela pessoa, pastor, eu trouxe um presente para o senhor. Ô meu irmão, muito obrigado, mas você nem me conhece, aí você me dá um CD do Safadão. Compreendeu? Quando a pessoa tem uma religião, o interesse dela, mas pode ter certeza, é agradar a Deus. Ela tem a sua religião, só que ela não lê a Bíblia. Aí ela não sabe, amados, que aquilo que ela está fazendo muitas vezes não está agradando a Deus. Ela não conhece e não se interessa em conhecer. Eu só vou conhecer a Deus se eu leio a Bíblia, se eu tenho intimidade com a palavra. Esse é o primeiro ponto. E o ponto também importante são esses relatos, amados, que mostram para nós que pessoas viveram também esses milagres, mas elas tiveram que fazer a sua parte. Vamos dar outro exemplo aqui. Vamos voltar para os evangelhos. Evangelho de João. Pastor, o que eu preciso é de fé. Pronto, daqui a pouco nós vamos orar, para que Deus venha acrescentar a tua fé. Talvez Deus já desafiou você, mas você ainda está com medo. Vamos orar hoje para que Deus te dê essa força. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. A cura desse cego, amados, no tanque de Siloé. Capítulo 9, versículo 1. Preste atenção que é sempre da mesma forma. Quem encontrou aí? Diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O que foi que aconteceu, irmãos? Quem é que está acompanhando aí? Ele foi ou ficou ali mesmo, parado? Ele teve que fazer a parte dele ou não? Preste atenção que Deus passou a responsabilidade para ele. Ele pegou a areia, amados, misturou com cuspe. Então, ele passou nos olhos e falou: meu amigo, agora o senhor vai até o tanque de Siloé. Pastor, como ele sabia onde era o tanque? Amados, uma pessoa que é cega, ela usa a audição, os seus sentidos, pronto, ela usa melhor os sentidos. Ela sabia muito bem. Então ele foi rapidamente e observou como o Senhor falou para ele: olha, você vai lá e se lava, e você vai estar curado. Ainda vai estar. Então você tem que obedecer. Se ele ficasse ali questionando, nada iria acontecer, irmãos. Só aconteceu quando ele foi até o tanque. Olha aí, ó, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Quem é o enviado? Enviado é o Senhor. Compreendeu? Vai. E ele foi, amados. Então Deus, ele sempre faz da mesma forma. Ele vai dar uma ordem para você fazer a tua parte.
Vamos ver mais um exemplo. Evangelho de Lucas. Vamos ter muitos exemplos, amados. Evangelho de Lucas 17 e o versículo 11, a cura dos leprosos. 10. Aqui, ó, 17 e 11. Evangelho de Lucas 17 e 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu como? Indo eles, ficaram limpos. Compreendeu? Então a parte de Deus Ele sempre vai fazer, mas eu vou ter que fazer a minha parte, amados, no milagre. O milagre, ele vai acontecer dessa forma. Deus, Ele vai fazer a parte dele, mas Ele vai dar uma ordem para você. Faz algo, deixa de fazer algo. Aí você faz, para que aquele milagre venha acontecer na tua vida. Diga amém por isso. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Daqui a pouco nós vamos orar para que Deus venha acrescentar a nossa fé. Fé, amados, você tem, tá bom? Porque você está aqui. Foi a fé que trouxe você aqui. Diga amém por isso. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, para a gente orar. Carta aos Hebreus 11, 6. Deus faz sempre da mesma forma. Ele quer que você obedeça. Aqui, 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a fé é essencial. Sem a fé não vão acontecer os milagres, amados. Mas a fé está sempre atrelada com a nossa obediência. Nós falamos sobre Abraão, falamos sobre Josué, são exemplos de obediência na palavra, mas o maior exemplo será quem? O maior exemplo de obediência vai ser o próprio Senhor. Vamos finalizar aqui. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6 e o versículo 38. O maior exemplo de obediência vai ser o próprio Senhor. Evangelho de João, capítulo 6 e o versículo 38, está escrito assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, amados, é dessa forma também. Se eu quero, amados, a bênção de Deus na minha vida, se eu quero que o milagre de Deus aconteça na minha vida, eu quero, e você quer, por isso que você está aqui. Nós queremos que Deus ele venha intervir ao nosso favor, ao favor da nossa família, mas nós devemos fazer como o Senhor. Deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplauda forte ao Senhor. Amém.